A paz do Senhor. Como ficou combinado alguns dias aqui no Instagram, eu coloquei uma enquete para ver o que é que vocês achavam, se era melhor um vídeo durante a semana ou uma live. E aí o pessoal escolheu o vídeo. Então hoje eu vou estar começando a ler o livro de Eclesiastes. Vou ler juntamente com vocês. E aí os vídeos vai ser lançado todas as terças-feiras, 5 horas da tarde. Então, vamos estar começando e eu creio que é o início de um grande projeto que vem pela frente, né? De ler outros livros, de ler outros livros da Bíblia junto com vocês. E a gente aprender juntos, porque a gente também aprende juntos. A gente não só ensina, mas a gente aprende. E vamos lá, vamos iniciar aqui Eclesiastes, capítulo 1, que tem como tema: tudo na vida é ilusão e vaidade. E a partir do versículo 1 diz assim: Eis as palavras de Salomão, o mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande ilusão, que grande inutilidade. Nada faz sentido, diz o sábio. Que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta para um novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e mais voltas, e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual se possa dizer: vê, de fato isto é absolutamente inédito? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Não há recordações do que aconteceu no passado. E mesmo que ainda vier a ocorrer de significativo, não será lembrado por todos que vierem depois disso. Versículo 12 diz assim: o tema, né? Nem mesmo saber faz sentido. Versículo 12. Eu, Salomão, fui rei de Israel em Jerusalém. Empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos, para deles se atarefarem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Então fiquei meditando. Ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo, me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi de fato é que isso igualmente é correr atrás do vento. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Louvado seja Deus. E aqui a gente aprende muita coisa com Salomão, né? Porque Salomão, quando a gente vai ver na Bíblia, ele foi um rei muito sábio. Porém, ele se deixou levar por essa sabedoria dele e ele acabou fazendo o que não agradava a Deus, né? No fim da vida dele, é tanto que ele para e pensa que tudo aquilo ali é vaidade. E eu estudando um pouco sobre esse capítulo, é interessante que eu fiz esse estudo em 2022, em dezembro de 2022. E aí, praticamente 2 anos, né? Não é 2 anos ainda, mas
quase 2 anos depois, Deus me dá o privilégio de estar lendo o livro de Eclesiastes junto com vocês. E aí no capítulo 1, eu estudando um pouco sobre o capítulo 1, né? Mostra aqui que Salomão, ele foi o rei muito bem financeiramente, muito sábio. Ele foi um rei muito rico, porque quando a gente vê a história da sucessão de tronos, a lei que Salomão sucede Davi, a gente vê que Davi, ele não construiu o templo, né? Mas ele juntou toda a riqueza dele, ele deu o melhor que ele tinha para que Salomão construísse. Então Salomão foi um rei muito rico. Porém, nos seus últimos dias, ele entendeu que tudo aquilo era vaidade e aflição de espírito. Então aqui Salomão nos deixa um exemplo, que as pessoas, elas buscam muito a satisfação pessoal, a ponto de passar por cima de tudo e de todos. Elas conquistam muitas coisas, e que não é errado você conquistar coisas, contanto que você não passe por cima de ninguém. Mas assim, Salomão nos ensina que as pessoas, elas procuram tanto a sabedoria, procuram tanto crescer na vida, que elas acabam na tolice. Muitas pessoas acabam tendo tanto dinheiro que não tem paz. Só tem o dinheiro, não tem a paz. Então Salomão vem nos ensinar o quê? Que ele fala que tudo que existe debaixo do sol foi Deus que fez para exercitar o ser humano. E nada há de novo na terra, nem aquilo que já passou, nem aquilo que ainda virá. Ou seja, tudo que existe na terra não é novidade nenhuma, porque se hoje existe, em tempos atrás também existiu. Então nesse capítulo, nesse primeiro capítulo de Eclesiastes, a gente entende que quantas vezes nós não gastamos e desperdiçamos tanto tempo com as coisas dessa terra. Às vezes a gente dedica muito tempo da nossa vida em coisas supérfluas, em coisas que vão se acabar, em coisas que são passageiras, e às vezes em coisas que são eternas, que são a salvação, que são dedicar a vida na presença do Senhor. Às vezes as pessoas não querem servir a Deus, porque servir a Deus é a renúncia, só querem aí estar na vida fácil, só querem estar aí na bebedeira, na farra, achando que isso ali vai levar a gente a algum lugar, né? E que na verdade não vai. A gente vê aí as histórias de muitas pessoas que escolheram essa vida de facilidade e que no final das contas se deram mal. Por quê? Porque não quiseram renunciar às suas próprias vontades, não quiseram renunciar aos seus próprios desejos para servir a Deus. Então Salomão também nos ensina isso. E aqui Salomão também mostra que as coisas que existem podem até nos beneficiar no momento, mas depois vemos que tudo é passageiro. Ou seja, as pessoas que dedicam sua vida a ter prazeres dessa terra, acham que isso ali vai ser para sempre. Mas em um determinado momento da vida, ela vai envelhecer, ela vai adoecer, ela vai perder alguém que ela gosta muito. Então assim, ela vai ver que tudo aquilo ali, todo o esforço que ela teve foi em vão. Porque ela vai aprender que tudo nessa vida é vaidade, é passageiro. A única coisa que é eterna é a salvação, que a gente só encontra em Jesus. E o que realmente importa a gente vê nesse primeiro capítulo que Salomão fala, onde ele diz que tudo é vaidade. A gente vê que tudo o que realmente importa, a prata e o ouro não pode comprar, que é a paz. Que é a paz, que muitas das vezes a gente busca tanto por tanta coisa nessa vida, achando que aquele ali que a gente está procurando vai nos trazer paz, e que não vai, porque o ouro ele não nos traz paz, a prata não nos traz paz, o dinheiro ele nos traz um conforto naquele momento, mas a paz verdadeira não traz. É tanto que existem muitas pessoas que é muito ricas, que não é errado as pessoas ser ricas, não é errado você buscar crescer nessa vida, não é errado, é certo que você está buscando prosperar, você está buscando crescer, mas é errado você buscar a riqueza e deixar que a riqueza lhe domine.
que o dinheiro seja o seu patrão. Isso é errado, porque você vai passar a ser escravo do dinheiro. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós tenhamos uma vida boa, mas que nós venhamos a saber administrar aquilo que Deus coloca na nossa mão. E aí a gente entende que por mais dinheiro que a pessoa tenha, ela não vai ter a coisa mais preciosa que o dinheiro e que a prata não pode comprar, que é a salvação. Que é a salvação. E a gente, lendo esse versículo, eu entendi que a gente até trabalha para ter um conforto. Porém, mais importante do que o conforto é a nossa paz, que só encontramos em Deus. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vá trabalhar, porque todo mundo precisa sim trabalhar para se sustentar. Mas que se nós quisermos alcançar alguma riqueza nessa terra, que nós venhamos entender que todo o nosso esforço, toda a nossa sabedoria, ela não vem nossa, ela vem de Deus. Que nós venhamos sempre a entender que em todos os lugares que nós chegamos, foi porque o Senhor nos permitiu. Não foi porque eu sei, não foi porque eu posso, eu tenho dinheiro, eu consegui, eu comprei isso. Não. Todas as coisas foi dado por Deus. Então, que assim, quando nós formos parar para pedir alguma coisa a Deus, que nós venhamos a pedir primeiramente sabedoria para lidar com aquela coisa. Às vezes a gente diz assim: Senhor, me dá um emprego. E a gente sabe que a porta de emprego não é aberta só por Deus, não. A gente sabe que muitas portas de emprego é aberta pelo inimigo, para lhe afastar da presença de Deus. Então, assim, que quando a gente venha pedir alguma coisa a Deus, que a gente venha pedir primeiramente sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, mas abre uma porta de emprego para mim. Mas se aquele emprego não for para mim, me mostra, me dá discernimento, que a gente venha ter essa sensibilidade de Deus, que a gente venha ter esse olhar de Deus para as coisas e não querer um emprego só pelo dinheiro, mas que a gente venha dizer assim: Senhor, me mostra se esse emprego é para mim, me mostra se realmente foi o Senhor que abriu essa porta, né? Porque a gente sabe, como eu falei, que tem portas que não são Deus que abre, são inimigo para nos afastar. E como diz esse capítulo, esse primeiro capítulo de Eclesiastes, onde Salomão fala que tudo é vaidade, que a gente também vem entender que tudo nessa vida que a gente conquista, tudo é passageiro, tudo um dia vai se acabar, mas que nós venhamos guardar o nosso bom tesouro, que nós venhamos guardar a nossa salvação, que nós venhamos preservar a nossa salvação, para que a gente não venha perdê-la. Porque ou coisa triste será para a pessoa que conquistar muita coisa nessa terra e que por fim perder a salvação, né? Então, assim, se for para a pessoa perder a salvação, que ela não conquiste. Mas se for para ela conquistar, para ela levar o reino de Deus adiante para outras pessoas, que Deus abençoe. Mas que nós venhamos pedir sabedoria a Deus e visão espiritual, para que a gente veja coisas além. Porque a gente sabe que o mundo espiritual, ele existe, que ao nosso derredor, a Bíblia vai falar que existe uma luta espiritual ao nosso derredor. E que a gente venha ter sabedoria, onde a gente pisar a planta do nosso pé, aquilo que a gente conquistar, que a gente venha ter sabedoria. Amém? E nesse momento, eu gostaria de estar finalizando a leitura do primeiro capítulo de Eclesiastes. Próxima semana vai ter outro vídeo com outro capítulo de Eclesiastes, com o segundo capítulo de Eclesiastes. E desde já eu te convido a que você leia, que você não só escuta esse vídeo, mas que você leia o capítulo em casa, que você peça a Deus para que Ele lhe revele coisas que você não entende e que você venha crescer na presença de Deus. Que nós, tanto eu quanto vocês, nós juntos, venhamos a crescer na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.